Fala galera ligada no canal Colina em Foco, falamos aqui diretamente de São Januário após o empate extremamente frustrante do Vasco com o Ceará por 2-2, né? Deixando todo mundo muito chateado, magoado, extremamente irritado neste domingo, né? Um jogo tardíssimo, onde o torcedor fez a parte dele, mais de 15 mil torcedores presentes aqui em São Januário, para estar vencendo até os 49 do segundo tempo, até que um erro coletivo faz o Vasco desperdiçar ali 2 pontinhos importantíssimos para dar tranquilidade e o Vasco poder olhar para cima. Hoje, infelizmente, o time ainda olha para baixo depois desse empate. A rodada foi muito boa, o Atlético Mineiro empatou com o Santos, o Grêmio tinha perdido ontem para o Mirassol, mas infelizmente o Vasco não faz a parte dele. E a gente vai falar muito mais sobre isso nesse vídeo, mas antes eu peço para você deixar o seu like, para você também compartilhar essa live, claro, se inscrever no canal Colina em Foco. E é claro também, a gente não pode esquecer de você fazer ali o seu cadastro na Bet Nacional. E é fácil, é rápido, extremamente seguro. No primeiro depósito, você já vai estar apto a fazer a sua fezinha na melhor casa de apostas que existe no Brasil. Então não perca essa oportunidade, Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Beleza, rapaziada? Então, hoje, né, vocês puderam perceber que o canal Colina em Foco não teve transmissão, né, por problemas técnicos. Então a gente vai fazer hoje um pós-jogo diferente. Um vídeo aqui gravado, né, falando um pouco sobre o que foi o jogo. Claro, não estive na cabine, então pude observar o jogo da arquibancada, sentindo ali o que o torcedor estava vendo. E o Vasco começou muito bem. Faz um gol de falta com o Felipe Coutinho, empolgando toda a galera que estava presente. Todo mundo falando, caraca, é o 100º jogo dele. E ele está jogando muito, meteu um gol de falta. Estava demorando para sair esse gol de falta, né, contra o Botafogo, por conta de uma ajuda do Neto. O Vasco acabou, né, fazendo gol ali com o Nuno Moreira. Mas dessa vez não, a bola foi direto no gol. Gol de falta, gol de Coutinho, colocando o Vasco ali numa posição muito boa para vencer o jogo. E aí começa o que seria essa noite aqui em São Januário. Vamos lá. Uma bola onde, na minha opinião, o Léo Jardim deveria dar um chutão. Ele prefere o jogo associativo, o jogo de toque de bola. E dá a bola para o Cocão numa meio que uma fogueira, porque tinha um jogador atrás dele. E aí ele, que não é destro, que é canhoto, acaba tocando de direita, a bola cai no pé do jogador do Ceará, que invade a área, chuta, Léo Jardim, que foi também a sina dele nesse jogo, defende, a bola sobra, gol do Galeano. O Ceará empata o jogo. O Vasco tenta o segundo gol numa jogada ou outra e o Ceará em cima do Vasco no primeiro tempo. Léo Jardim fez boas defesas, evitou o pior. E o Vasco vai para o intervalo empatando. E a torcida fica apreensiva, mas acreditando ao mesmo tempo que conseguiria essa vitória tão sonhada, que já não acontece no Brasileirão desde maio. A última vitória do Vasco em São Januário no Brasileirão foi em maio, 3-0 sobre o Fortaleza. Vamos lá, segundo tempo começa. Andrés Gomes na vaga do Matheus Carvalho, que já começou a ser um pouco vaiado ali no intervalo. O Vasco ganha campo, ganha motivação e vai para cima, tentando uma vitória. Depois da expulsão do Rodriguinho, já para metade, para o final do segundo tempo, a torcida tinha convicção de que venceria esse jogo. E de fato isso aconteceu. Com Cuesta estreando, recebendo um passe do compatriota Andrés Gomes e fazendo de chapa o segundo gol do Vasco. O gol da tranquilidade, o gol da euforia, o gol no qual o torcedor vascaíno já imaginava, na vitória, brincar aqui fora na barreira, né? Zoar os amigos, pegar o elevadorzinho ali no Campeonato Brasileiro, passaria, se eu não me engano, 3 ou 4 equipes, mas abriria folga da zona do rebaixamento. Porque o Vasco hoje está numa semifinal de Copa do Brasil, mas não pode se descuidar no Campeonato Brasileiro, que é extremamente difícil e extremamente traiçoeiro. E o torcedor vascaíno, infelizmente, ele tem um receio enorme de um rebaixamento. E o rebaixamento, ele acontece
justamente quando não se trata com respeito que essa competição exige. O Vasco vencia por 2-1, 49 do segundo tempo, jogo controlado, torcida cantando aí a música que todo mundo sabe. Quem é vascaíno sabe o que eu estou falando. Nunca vão entender esse amor, Vasco da Gama, pra sempre vou te amar, na barreira eu vou festejar. Essa música se canta em São Januário quando o jogo está acabando, porque o torcedor já tem ali a convicção, a certeza de que vai sair de São Januário feliz da vida. É uma música de celebração. E pela primeira vez, pelo menos no estádio, eu vejo essa música cessar num gol adversário. E é claro que o clima fica um clima de merda. Impossível. Você está vencendo por 2-1, toma um gol com um jogador a mais. E a gente precisa, evidentemente, dar nome aos gols. Porque Paulo Henrique, que é um jogador, que é um avião, que tem jogado muito bem, é um dos destaques do Vasco, infelizmente falhou hoje. E isso tem que ser falado. A gente não pode passar pano. E naquele momento, talvez o excesso de confiança tenha traído o próprio entendimento de que ele é lateral direito. Ele é um defensor. E naquela ocasião era para ele zerar a bola. Joga para fora, para a direita, para a esquerda, para onde ele quiser. Não dava, era para ele tentar proteger e dar margem a um erro, como aconteceu. O jogador do Ceará rouba a bola, ou melhor, toma a frente, chuta, o Léo Jardim faz a defesa e mais uma vez ele tenta segurar o inevitável. E infelizmente o Vasco acaba tomando um empate do Pedro Henrique, que entrou no lugar do Pedro Raul para justamente dar ali uma velocidade, tentar incomodar o Vasco de alguma maneira. Mas o Vasco não sofria perigos. E hoje o Vasco, eu posso dizer o seguinte, hoje o placar foi Vasco 2, Vasco também 2. Porque o Vasco deu 2 gols para o Ceará. O Vasco deu 2 gols para o Ceará. Quando o Ceará criou, o Vasco conseguiu neutralizar, defender ali com o Léo Jardim, travar uma bola, eventualmente, ou até mesmo o jogador do Ceará, como o Pedro Raul no primeiro tempo, teve uma chance de cabeça, onde ele cabeceou para fora. Então, assim, o Vasco deu os gols e, infelizmente, isso acontece corriqueiramente, rotineiramente. O Vasco não vence em São Januário. Perdeu para o Bragantino, perdeu para o Corinthians, empata com o Ceará, empata com o Grêmio, frustrando o torcedor. São Januário, infelizmente, diferentemente em outros anos, no qual conseguiu evitar o rebaixamento, né, no ano, por exemplo, no ano de 23, ou conseguiu ir para a Libertadores, como foi no ano de 17, ou quando subiu na Série B, como foi no ano de 22, sempre teve São Januário como uma casa muito forte, uma casa muito importante. E, infelizmente, no jogo de hoje e nos jogos anteriores a esse, em São Januário, o Vasco tem mostrado que é oscilante, errante. E aqui não pode ser assim. Aqui o Vasco tem que jogar para vencer. E isso incomoda muito, porque os adversários vêm aqui já achando que aqui vai empatar, que pode ganhar. Porque a mística do estádio difícil de jogar, né, do território hostil, vai caindo por terra a cada jogo. E um empate desse, aos 49, 50 do segundo tempo, né, freia ainda mais a empolgação ou até mesmo a confiança do torcedor, que precisa estar junto do Vasco, mas o Vasco também precisa trazer esse torcedor para perto dele. E infelizmente o Vasco hoje não conseguiu mais uma vez. Não faltou empenho, não faltou garra, não faltou determinação. Enquanto o Vasco empatava, ou até quando estava 0-0. E quando tomou o empate, vai fazer o quê? Faltava pouquíssimo tempo para acabar o jogo. Infelizmente, as coisas acontecem e é difícil de entender e explicar. Certo é que o Vasco empatou mais uma vez, perdeu pontos preciosos e importantes dentro de São Januário. E hoje, né, num jogo posterior a uma classificação muito bacana na Copa do Brasil para uma semifinal de competição, acaba deixando o torcedor vascaíno, que hoje era o dia da festa, o dia da euforia, o dia da confiança, acaba saindo daqui extremamente revoltado e extremamente inseguro para os próximos dias, os próximos jogos. Porque nada mais, nada menos do que o Flamengo
principal rival do Vasco, líder do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem pela frente, no próximo domingo, no Maracanã. Depois disso, pega o Bahia, no meio de semana. Né? No meio de semana depois do próximo domingo, evidentemente. Que é um time que joga na parte de cima da tabela. Aqui, ó, em São Januário. Qual é a garantia? Qual é a confiança que o torcedor vascaíno tem de que o Vasco vai vencer o Bahia? Se não consegue vencer o Ceará com 1 a menos? Mas tá bom, depois do Bahia, sabe quem o Vasco enfrenta? O Cruzeiro, que está no G4. Também aqui em São Januário. Aí é daqui a 2 semanas. No dia 27. Aí depois do jogo do Cruzeiro, pega o Palmeiras, dia 1º de outubro. Lá no Allianz Parque. O Palmeiras que agora está ganhando de todo mundo. Encaixou novamente. Então é uma tabela extremamente difícil. Os próximos 4 jogos do Campeonato Brasileiro do Vasco, 3 são top 3 na tabela de classificação. Então essa vitória aqui era fundamental. Agora o Vasco vai ter que tirar forças para vencer rivais que são muito mais fortes. Para não dizer que a gente só está aqui falando de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. O Robert Renan, um zagueiro extremamente construtor, construiu boas jogadas de fato para o Vasco. Cuesta estreia já com gol, é importante, dá moral, dá confiança. É o que dá para falar de hoje, né? Um jogo onde Coutinho, beleza, marcou um gol de falta no 100º dele. Eu acho que essas três jogadores que dá para a gente destacar. Agora o resto, Verratti fez mais um jogo inoperante, Paulo Henrique errou no momento decisivo, Nuno de volante, para mim foi uma invenção do Diniz. Sabe? É complicado, é complicado. A gente está aqui em São Januário, esse vídeo foi gravado logo após o final do jogo. A gente vai tentar aqui, é claro, gravar, quem sabe, né, entrevista com jogadores na zona mista. Então, peço para você permanecer aqui no canal, que daqui a pouco pode ter mais vídeos para a gente trazer essa cobertura de Vasco 2, Ceará 2. Mas é claro que é muito frustrante, é muito triste, muito ruim para o Vasco, que não desgarra da zona do rebaixamento por erros próprios. Hoje o Vasco não venceu por causa do Vasco. Não foi o Ceará que empatou com o Vasco. Foi o Vasco que empatou com ele mesmo, porque desperdiçou chances e principalmente deu 2 gols para o adversário. Beleza, rapaziada? Mais uma vez eu peço para você deixar o seu like, para você também compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal Colina em Foco. Tamo junto e daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.